7h37. Repita. 7h37. Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. A prévia da inflação oficial volta a acelerar e atinge 0,78% em fevereiro, impactado pelas mensalidades escolares. Os dados sobre esse índice, do consumidor amplo, ou IPCA 15, foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os números, a inflação teve uma aceleração de 0,47 pontos percentuais na comparação com o mês anterior, quando a alta foi de 0,31. Com isso, o IPCA 15 em fevereiro apresentou uma variação de 0,78% para o mês. Essa é a maior alta desde abril de 2022, ainda sob o governo anterior, quando chegou a 1,73%. As mensalidades escolares estão entre as principais causas desta alteração. Além desse ponto, a alimentação e o transporte também influenciaram no resultado final. O economista e assessor de investimentos da Valore Elbru, o Thiago de Souza, aponta que a disparada em fevereiro é algo normal e que ao longo do ano o cenário muda. A inflação medida pelo IPCA 15 subiu 0,78% aí na última base de dados, porém a expectativa do mercado era até um pouco maior, 0,82%. E o que mais impactou para essa aceleração na alta foi o grupo de saúde e também de educação, por conta de reajustes pontuais nas mensalidades e também planos de saúde, que acontecem no início de cada ano. Também teve o impacto do El Niño com relação a produtos, seca na região norte do Brasil, excesso de chuva no sul, mas essa alta que teve agora no IPCA 15, reforçando, ela foi pontual por conta dessa situação que acontece todo o começo de ano, dos reajustes e também do clima. Acreditamos aí numa desaceleração da inflação nos próximos meses e que isso daqui permita o Copom reduzir a Selic para 9% ao ano, que é a projeção do mercado. Olha, só teve um setor que teve deflação em fevereiro, que é o de vestuário, uma queda de 0,39% nos preços. Todos os demais grupos subiram. Os resultados do IPCA 15 acumularam aí 4,49% na janela de 12 meses. Pedroso, a Bia trouxe todos os números, nós ouvimos o economista querendo nos convencer que a inflação não é um problema, mas a gente vê a gasolina, por exemplo, subindo bastante nos últimos dias. E aí? E aí que muitas vezes a gente olha a planilha, quem já viu a divulgada, ali dos números do IPCA, tanto o IPCA normal quanto o IPCA 15, que é a fração, o IPCA no meio do mês, para você já ter ali o cheirinho do que pode acontecer. Você tem ali os indicadores, você percebe que algumas coisas sobem mais do que outras, mas elas têm pesos relativos diferentes, Marco. Vamos lá, é óbvio que a inflação, quando atinge plano de saúde, atinge mensalidade escolar, impacta uma parcela da população, mas quando, e você chama bem a atenção para a questão dos combustíveis, ela impacta o todo da população. Tanto quem tem carro, quanto não tem carro, quanto quem usa transporte coletivo, enfim, os combustíveis aqui são um vilão mais estruturado e que tem um peso relativo maior. Ou seja, existe ali uma preocupação ou uma estimativa do mercado de que a inflação vai cair. Na verdade, nós temos 3 grandes riscos que podem impedir essa queda, mas isso talvez não impacte na redução da taxa Selic. Quais são os riscos, Marco? O primeiro deles é o seguinte: se a gente não conseguir exportar como a gente exportou ano passado, justamente pela queda da safra da soja que está sendo projetada, a gente vai ter uma balança comercial favorável pior. Entrando menos dólar, a inflação pode subir. O governo tem gastado feito como louco, já emitiu mais títulos no início desse ano para pagar precatório. Mais endividamento, se corre risco de mais juros, mais inflação. E você tem, por fim, a questão dos alimentos. Então, eu não sou tão otimista quanto o economista que falou e nem quanto os economistas que falaram no Boletim Focus, que saiu ontem. Mas, enfim, eles erraram muito ano passado, a tendência é que continue errando muito esse ano. Vale a atenção, porque quem paga a conta, Mark, sente a inflação corroendo, sim, o seu poder de compra. Você sabe, Pedroso, que eu, na economia, sou um homem médio. Sou um cidadão médio, eu digo no sentido de sentir os efeitos. E o transporte é muito importante. Quando a gasolina sobe, amigo, todo mundo sente. Você gastava X para encher o tanque, agora é Y. E tem casos que você nem enche mais o tanque. Você bota ali cenzão e vai indo. E rezando para o vapor da gasolina ajudar e render mais um pouco. Porque o brasileiro é isso. E aí vem os números ali dizendo que não tem nada de errado, né? Tá bom, então, os números estão registrados, mas a percepção, Pedroso, da vida real não é essa. Gasolina mais cara, e eu falo isso que com lamentação. Eu tô também fazendo ginástica com o orçamento. Cada vez que eu passo pelo caixa do mercado, o tique mais alto e a sacola menos cheia.
Então, a expectativa, Pedro, da vida real, estou dizendo aqui, não é essa toda dos economistas. Exatamente isso. Por isso que eu fiz questão de frisar que muitas vezes você fica pensando números e é uma explicação mais complexa. Você tem quais são os dados que compõem o centro da inflação, você tem outros indicadores, mas assim, a gente não pode reduzir a perspectiva dessa questão dos combustíveis. Então, e essa crise internacional, essas questões do petróleo, a gente tem que ficar atento e não dá para esquecer que parte da nossa economia, Mark, parece aquele filme, né? Nos socorram que o piloto sumiu, mas parece que as coisas são piores. E quem paga a conta sabe. Não adianta, às vezes, os números, os indicadores, os especialistas tentarem convencer do contrário, porque a vida real, o dado real, a vida ela se impõe. Agora, 7